Good day, mate. Hi again. G'day, mate. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos. Passei 6 anos lá. E quando aconteceu a pandemia, eu estava lá na Austrália. Então, eu decidi falar sobre como foi passar essa época na Austrália. Essa época que aconteceu a pandemia, né, do Covid-19. Eu vejo assim que algumas pessoas dizem que não pode falar esse nome e tal. Eu vou falar, porque o vídeo é a respeito disso, eu tenho que falar a respeito dessa época e como foi passar isso lá na Austrália. Assim, não sei o que pode acontecer também, não faço ideia. Se colocarem aí alguma informação embaixo do vídeo sobre o Covid, tudo bem, tudo certo, porque é o correto mesmo, né? Então, o que eu vou falar aqui é sobre o passado e como as coisas aconteceram quando eu estava lá, que aconteceu a pandemia. Eu me lembro que começou a se falar no final de 2019, começou a se falar sobre esse novo vírus, a se falar que esse vírus estava vindo da China. Não tinha muita informação, ou eu que não tinha muita informação, porque eu passava todo o tempo assim procurando, trabalhando e estudando, trabalhando e tal, e não assistia TV, não tinha muita informação. Eu me lembro de ter comentado com meu filho. A gente morava num bairro que tinha muitos chineses naquela época. Até tem um vídeo aqui onde eu estou indo de Tingalpa até onde o meu filho morava, que agora eu não tô lembrando o nome, mas é o bairro onde tinha muitos chineses. E nessa época morávamos nós dois nesse bairro. E nós víamos assim os chineses quase todos andando de máscara já, e até nós assim fizemos uma brincadeira que o vírus ainda estava na China, mas os chineses ali da Austrália já estavam de máscara. Provavelmente eles tinham mais informação sobre a periculosidade do vírus, muito mais informação do que nós dois, né, que estávamos ali tirando sarro disso. Mas aí o que aconteceu é que depois as informações foram chegando e foi se tendo mais noção do quanto esse vírus era perigoso, né? Trazendo aqui alguns números, né? Falei de muitos números hoje, né? A população da Austrália, na época que aconteceu a pandemia, era de 26 milhões de habitantes. Os casos de Covid durante toda a pandemia foram de 33 mil casos. E mortos dentro do país todo tiveram 918. Então, eu acho que a Austrália, ela passou muito bem. Ela passou muito bem pela pandemia, não chegou a 1.000 pessoas mortas dentro desse número de 26 milhões. É lógico que o Brasil teve muito mais mortos, não fiz o levantamento dos números do Brasil. Eu fiquei sabendo que teve muitos mais mortos e muito mais casos também. A população brasileira também é muito maior do que a população australiana, e aí eu não sei como é que está essa proporção. A proporção da população brasileira para
para os infectados e os mortos, e a proporção da população australiana para os infectados e mortos, tá? Não fiz essa comparação. E também aqui o que eu quis trazer foi a minha experiência, né? E não comparar Brasil com Austrália. Então, eu me lembro que até julho de 21, e até eu fui assim procurar em várias postagens que eu fiz na época do Facebook, tive que voltar lá, porque eu me lembro de ter postado números, e daí fui procurar essas postagens para inclusive tirar essas informações aí, que são algumas informações que hoje em dia não aparecem com tantos detalhes, elas parecem uma coisa mais geral, né? Então eu fui procurar as minhas postagens pessoais. E eu encontrei que até julho de 2021, em Queensland, apenas 7 pessoas tinham sido mortas. Eu me lembro de comentar com várias pessoas esse detalhe, que me parece que aqui no Brasil já tinha, até julho de 21, já tinha morrido muita gente. E em Queensland, que era o estado onde eu morava, não na Austrália toda, no estado onde eu morava, apenas 7 pessoas tinham morrido, que são menos do que 10 pessoas, né? Menos de uma dezena de pessoas tinham morrido de Covid. Aí já tinha passado 1 ano e meio da pandemia, né? Mas aí acontece que em 2022 teve a Omicron. E daí ele sofreu essa mutação aí que foi altamente fatal, altamente contagiosa. Aumentou o número de mortes a partir daí, a partir do aparecimento da Omicron. As fronteiras lá foram fechadas em março de 2020 e só foram abertas em fevereiro de 2022. Então elas ficaram praticamente 2 anos fechadas. Esse fechamento da fronteira funcionava do seguinte modo: ninguém podia entrar na Austrália, ninguém, inclusive australianos. O australiano que saísse da Austrália não poderia voltar. A princípio, assim, logo nos primeiros dias, talvez nos primeiros meses, ninguém podia voltar, nem australiano. Aí eles implementaram um sistema que funcionava assim. Eles criaram um hotel, então cada lugar, cada capital tinha um hotel, aonde as pessoas que vinham do exterior ficavam lá de quarentena, tinham que ficar 2 semanas de quarentena, testando diariamente, fazendo testes para ver se dava positivo para Covid diariamente. Passando essas 2 semanas e tendo todos os testes negativos, essa pessoa era liberada para ir para casa. Então, isso foi noticiado, foi muito noticiado a existência desses hotéis, e eu trabalhei com uma moça, que eu trabalhava no hospital nessa época, e ela tinha acabado de chegar do Reino Unido. Ela estava no Reino Unido e voltou para a Austrália e começou a trabalhar ali no hospital. E aí, conversando com ela, ela me disse, então, que ela teve que ficar nesse hotel. Ela estava no Reino Unido, tudo bem, estava bem lá, apareceu aí essa pandemia, ela ficou com medo, de morrer longe da família, né? Porque foi uma época de muito medo e de muito, não se sabia exatamente com o que a gente estava lidando, né? Então é fácil julgar hoje que a gente já sabe, mas na época a gente não sabia. Então muita gente aumentava as coisas e muita gente também diminuía, achava que não era tão sério, uma coisa que realmente era séria, mas algumas pessoas também
deixavam até um pouco muito mais sério do que realmente era. Então, ela resolveu voltar para a Austrália. E mesmo sabendo que ela teria que passar por esse hotel. E aí ela disse que então ficou nesse hotel essas 2 semanas, que foi muito angustiante, porque ela queria ver a família, ela tinha vontade de ver a família, ela estava sozinha no momento que ninguém sabia exatamente o que estava se passando, ela tinha medo de ter pego, por exemplo, no avião e morrer ali, longe da família, pouco antes de ver a família de volta e tal. E então foram 2 semanas muito angustiantes nesse hotel e ela passava o tempo só assistindo televisão, porque não tinha nada para fazer. Não existia nada que ela pudesse se ocupar aí nesse hotel, a não ser que ela tivesse, por exemplo, trazido algum livro que ela pudesse ler e reler, alguma coisa assim, mas acredito que ela não tenha feito isso. Então, ela disse que passava o tempo todo assistindo televisão e com aquele sentimento de angústia de que talvez ela não revesse a família. Mas ela passaram essas 2 semanas, ela foi para casa e estava ali, né? Foi inclusive trabalhar no hospital, que é um lugar onde a gente teve assim bastante contato com o vírus, embora eu não sei se ela desenvolveu, mas eu não. Eu tive bastante contato, mas não peguei o vírus em momento nenhum. Tem também um caso de uma brasileira que eu morei na casa dela, mas eu não morava mais nessa época. Mas eu fiquei sabendo que ela veio para o Brasil porque ela e o marido dela, ela já tem uma certa idade, né? Ela trabalhava lá no hospital, mas ela já estava aposentada. Ela trabalhava assim, poucas horas por dia, porque ela não queria ficar em casa, mas ela já era aposentada. E ela e o marido dela compraram uma viagem de cruzeiro que saía daqui do Brasil. Porque pagar com dólar australiano uma viagem que sai daqui do Brasil, que foi vendida em reais, fica muito mais barato para eles. Então eles compraram esse cruzeiro, vieram da Austrália até o Brasil, não sei se no Rio de Janeiro, provavelmente no Rio. O cruzeiro ia sair de lá provavelmente, não tenho certeza. Mas eles compraram e vieram da Austrália. Chegando aqui, embarcaram no cruzeiro. Ao embarcar no cruzeiro, teve um rolo ali da pandemia, não sabia se o cruzeiro partia, se o cruzeiro ficava. Apareceu uma pessoa com Covid dentro do cruzeiro, essa pessoa testou positivo dentro do cruzeiro. E aí ficou um dilema ali, se esse cruzeiro seguia a viagem, se esse cruzeiro ficava, se colocava em quarentena, o que é que iam fazer. Então ficaram alguns dias nisso, ela mandou essa informação lá para a Austrália, para as pessoas que ficaram, e depois de alguns dias foi decidido que esse cruzeiro não ia partir, que todo mundo teria que desembarcar e voltar para casa. Ela não estava na casa dela, ela teve que voltar para a Austrália. E ela pegou um avião que foi para Sydney. Chegando em Sydney, ela teve que ir para esse hotel para fazer as 2 semanas de quarentena. Mas ela simplesmente, depois ela contando, é até engraçado. Ela estava encarando assim numa boa, e ela chegou no hotel. Ela falou: opa, vou ficar 2 semanas aqui em Sydney curtindo de graça, por conta do governo, porque o hotel não era pago. O governo estava cobrindo essa estadia aí no hotel, não só a estadia, como o policiamento também, porque eles foram para o hotel
E ela falou, ela no outro dia levantou, se arrumou e falou, opa, vamos passear em Sydney. E foi descer o hotel, né? Foi descer lá para a recepção com o marido dela. E aí tinha o pessoal das Forças Armadas cuidando do hotel para que ninguém saísse, porque essas pessoas tinham que ficar isoladas. Elas não estavam ali brincando, não estavam passeando. Elas tinham que fazer um isolamento para que eles tivessem certeza que elas não estavam carregando o vírus e trazendo o vírus para a Austrália. Então, já barraram ela lá na saída do hotel, fizeram ela voltar para o quarto e diz que foram até muito rudes, mas ela também foi um pouco sem noção, né? Porque se foi explicado o motivo deles estarem, se bem que tinha essa coisa, essa senhora, ela foi para a Austrália na época da ditadura brasileira. Ela era comunista, tinha uma foto do Che Guevara enorme na sala dela, uma foto não, um quadro pintado, e ela foi fugida da ditadura aqui do Brasil para a Austrália, assim, anos 60 e pouco, anos 70, né? Ela estava lá há muito tempo. Porém, todo o tempo que ela esteve lá, ela não aprendeu a falar um inglês bom. Ela ficou meio acomodada nas poucas palavras que ela aprendeu e ela então não entendia muito bem quando o australiano falava com ela. Inclusive, o marido dela é uruguaio, então ela falava assim um pouco de espanhol com ele, mas inglês mesmo ela não aprendeu. Então, provavelmente ela nem entendeu quando falaram que ela tinha que ficar no quarto, né? E aí teve isso também, que foi engraçado, porque ela falou, opa, vamos passear em Sydney. E aí falou, não, senhora, volta lá pro quarto, vai ficar fechadinha. Aí ela ficou brava. Aí ela não gostou da história, porque teve que ficar 2 semanas. Ela teve que ficar 2 semanas de quarentena em Sydney, no hotel em Sydney. Daí ela pegou um voo de Sydney até Brisbane. Chegando em Brisbane, ela teve que ficar mais 2 semanas. Ficou muito brava. Mais 2 semanas de isolamento para que tivessem certeza que ela não tinha pego nem nesse segundo voo, não tivesse pego nada. Como eu disse, era uma coisa que ninguém entendia muito bem o que estava se passando, né? E o australiano tem isso de ser muito precavido com tudo. Eles querem realmente se precaver para que as coisas ruins não aconteçam. Então, eles têm muito essa filosofia, sempre da precaução. Às vezes são um pouco exagerados, na minha opinião, né? Mas não na deles. Então, teve tudo isso, né? Nessa época aí, no início do Covid, quando se fechou as fronteiras, não só no início, todo o tempo das fronteiras fechadas, mas aí o que acontece? As pessoas que estavam fora acabaram voltando no começo, né? Nessa época que tinha o hotel era pago pelo governo, era mantido pelo governo, com refeições e tudo mais. E então os australianos que estavam fora voltaram e tal. Depois de um certo tempo, foi estabelecido que as pessoas que viessem de fora e que conseguissem vir de fora e entrar na Austrália, teriam que aí pagar por esse hotel. Eu, na época, morava com um italiano que tinha negócios na Tailândia. E a família dele morava no Vietnã. E eu alugava o quarto ali na casa dele.
E ele estava assim praticamente o tempo todo viajando, porque ele ia para o Vietnã, ia para a Tailândia e tal. Ele tinha negócios ali na Austrália também, mas ele praticamente passava o tempo todo viajando. E ele também teve que ficar, se eu não me engano, no Vietnã. Se ele estava na Tailândia, ele foi para o Vietnã, ficou com a família dele lá no Vietnã, mas não conseguiu voltar para a Austrália, porque não aceitavam que voltasse. Ele tinha residência, provavelmente cidadania australiana, mas ele também não queria pagar pelo hotel, porque eu sou italiana, eu posso falar, né? Italiano é um pouquinho pão duro. Então ele falou que não ia pagar pelo hotel, não. Ele ficava até lá com a família dele no Vietnã, até que as fronteiras se abrissem e ele pudesse voltar, porque ficava bem caro. São 2 semanas num hotel e tudo mais. É um preço que não é um preço competitivo de hotel para hotel, é um preço que foi fixado pelo governo australiano, que eu, na verdade, não sei quanto era, nem sei se na época eu fiquei sabendo o valor, mas eu sei que a partir de um certo tempo começou a ser cobrado da pessoa que viesse. E aí foi que quase ninguém mais veio para a Austrália. Uma porque não eram concedidos vistos e tal, então só em casos muito excepcionais. E o próprio australiano que quisesse voltar teria aí que pagar por esse hotel, por essa estadia, para ficar ali de castigo, né? Não faz muito sentido. De qualquer maneira, ocorreu também o lockdown, e durante o lockdown muitas coisas foram fechadas. Por exemplo, muitos restaurantes foram fechados, muitas escolinhas. Na época eu estava estudando childcare e foi difícil eu conseguir estágio, o placement, né? Porque porque as escolinhas estavam fechadas. Elas não assim fecharam a empresa, elas fechavam para reabrir depois da pandemia, porque as crianças não estavam indo, os pais não estavam levando as crianças na escolinha. Muitas pessoas passaram a trabalhar online, passaram a trabalhar de casa, né? Aqui também ficou comum esse negócio de estudar online, trabalhar online nessa época da pandemia, e lá do mesmo jeito. Então essas mães que estavam trabalhando em casa acabavam não mandando as crianças para a escola. E era perigoso, né, de qualquer maneira. O primeiro estágio que eu fiz, por exemplo, aliás, o primeiro e o segundo também. No segundo ainda pegou o final da pandemia. Eu estava dentro do segundo estágio, de quando eu fiz o Certificate 3, foi o primeiro curso, o segundo curso foi o diploma. Quando eu fiz o diploma em Childcare, estava no fim da pandemia, foi dentro do estágio que o governo liberou o uso de máscaras, enquanto eu estava no estágio. Quando eu comecei o estágio, a gente ainda tinha que usar máscara, porém as crianças arrancavam, eu tinha que levar várias máscaras, ainda bem que, porque a escolinha não dava não, principalmente para estagiário, né? Estagiário lá, eles acham que você tem que ser agradecido por eles te darem essa oportunidade de você treinar ali a sua profissão. Não tem salário, não tem nada no estágio. Você vai, trabalha de graça e apresenta para sua escola, né? Então tem todo um contrato, tudo mais, mas salário não tem benefício nenhum. Como eu trabalhava no hospital, e no hospital tinha máscaras à vontade para pessoa, tanto para usuário, né, para os pacientes que iam lá, como para as pessoas que trabalhavam. Então eles davam, tinha assim na parede um tipo de a gente chama container lá,
um suporte, vai. E tinha um monte de máscara lá, você tinha um buraquinho embaixo, você tirava uma, e aí a gente tirava várias, porque tinha que trocar várias vezes durante o trabalho, né? Então, muitas vezes eu pegava várias ali, sobrava uma ou outra. Na época que eu estava no estágio, eu usava essas máscaras. E as crianças puxavam, porque as crianças queriam ver rosto, elas não queriam ver aquele rosto coberto, elas queriam ver o rosto da gente. Eu trabalhava com bebês sempre, né? Então tava dando uma madeira pro bebê, ele vinha com a mãozinha, arrancava a máscara e era engraçado, mas muita coisa fechou e gente, eu tô percebendo que eu tô suando aqui, olha, tá brilhando, mas olha, não reparem, tá muito calor aqui, tá calor demais, eu não posso ligar o ventilador, senão vai fazer barulho. Então eu peço desculpas, mas eu vou ter que continuar suando aqui por mais um tempinho, tá? Desculpem aí. O restaurante que o meu filho trabalhava foi fechado durante o lockdown. Vários bares, restaurantes e tal fecharam porque não podia ir para lá, né? Não podia ter pessoas indo. Então eles fecharam. Mas você entrava com um pedido no governo, provava qual era o seu salário médio e o governo te mandava aquele valor. Então ele ficou sem trabalhar durante a pandemia por um bom tempo, até o restaurante que ele trabalhava reabrir, né? Mas o governo pagou o salário dele por todo esse tempo que ele ficou em casa. Não é à toa que a Austrália hoje tá com uma certa recessão, mas na época do Covid eles deram um suporte muito grande para a população. Um suporte não só de proteger a população, quanto de dar assim um suporte financeiro. Então, depois disso acaba ficando meio complicado, né? Eu acho que foi muito dinheiro gasto nessa época. Durante essa época do lockdown, as pessoas só podiam sair depois das 11 horas da noite para se exercitar. Então, depois das 10 da noite para se exercitar. 10 horas da noite é um horário na Austrália que todo mundo está dormindo, porque eles dormem muito cedo lá. Eles dormem muito cedo, acordam muito cedo. Tem gente que acorda 3 e pouco da manhã e acha que é um horário normal, tá? Então, quando a gente fala assim, eu acordava, sei lá, 5 horas ou 15 para 5, quando eu abria a escolinha, por exemplo, eu achava que era cedo demais. Tinha gente que já estava se exercitando nesse horário. Então, 10 horas da noite para eles é muito tarde. Mas nessa época tinha muita gente na rua às 10 da noite, depois das 10 da noite, com roupa de ginástica só para sair um pouco de casa, sabe? Mas se alguém pegasse, eles tinham que estar com roupa de ginástica, porque eles tinham que falar que estavam se exercitando. Então era permitido que saísse esse horário, porque não haveria aglomeração nesse horário, poucas pessoas saíam e só podia se fosse para se exercitar. Então eles saíam com roupa de ginástica. Muita gente saía andar com um cachorro, por exemplo, nesse horário, mas sempre com roupa de ginástica. Eu trabalhava até 11 da noite, então eu via, quando eu estava voltando para casa, eu via essas pessoas na rua. Agora, para ir trabalhar à tarde, eu não me lembro exatamente que hora que eu entrava nessa época, mas se eu estava estudando, eu entrava às 7, eu trabalhava das 7 às 11. Eu tinha que carregar uma carta da empresa comigo, constando o horário que eu trabalhava e que eu estava circulando na rua naquele horário, porque eu estava indo trabalhar. Então, caso alguém me parasse, nunca me pararam,
mas a empresa me deu essa carta e disse: carrega sempre com você, porque caso alguém te parar, você mostra a carta dizendo você está indo trabalhar, você não está aí rodando por aí dentro do período de lockdown. E realmente ficava tudo muito sem trânsito, sem ninguém na rua, né? Era permitido ir no supermercado, tá? Então, comprar coisas essenciais era permitido. Ou, por exemplo, ir até o hospital se você estivesse doente, era permitido. E supermercado também era permitido. Acontece que, por exemplo, supermercados, farmácias, inclusive dentro do hospital, foi exigido que se tirasse a metragem de cada local e o governo fazia um cálculo para dizer quantas pessoas eram permitidas dentro daquele espaço de cada vez. Então, se você tivesse uma farmácia, por exemplo, e o governo dissesse 5 pessoas podem estar dentro da farmácia de cada vez, tinha que ter 1 ou 2 atendentes e mais 3 clientes. E o resto tinha que esperar lá fora, em fila, e a fila tinha que ter o distanciamento social. Que eu não me lembro se era 1,5 metro ou 2 metros, mas tinha uma marquinha no chão que eles já deixaram, eles faziam a marca, e aí a gente esperava ali na marca, quando entrava você passava para a marca da frente. Era tudo muito organizado. O supermercado também era assim, então o supermercado tinha uma pessoa na porta. Normalmente eu não ia no supermercado logo que abria, eu ia mais tarde, e aí já tinha pessoas ali na fila nas marcas, eu pegava a marca após a última pessoa, e tinha alguém ali na porta do supermercado que ficava vendo. Saiu ele deixava entrar 1. Se saía 2 pessoas, ele deixava entrar mais 2. Porque lá dentro do supermercado tinha a quantidade certa de pessoas que, incluindo os funcionários, poderiam estar lá dentro daquele espaço. Tudo isso foi calculado e foi definido como lei, e como tudo na Austrália, se não fosse seguido, tinha uma multa bem salgada, né? Então, aí eu cheguei no momento da multa, que eu anotei aqui, e foi até por acaso que eu comentei da multa agora, mas, então, quem quebrasse o lockdown, quem de alguma maneira não seguisse o que foi definido, a multa era de $13.345, tá? Era uma multa bem alta, e eu não entendo por que 13.345. Põe 13.400 logo, ou 13.300, né? Ou 13.000. Deve ser algum cálculo que eles fizeram ali, que são todos cheios de detalhes. Então, a multa era de $13.345 australianos para quem quebrasse o lockdown. Era muito alta, e é por isso que as pessoas seguiam à risca, né? Eu lembro de ter ido na escola. Eu peguei o ônibus para ir na escola, acho que uma vez só, e daí eles começaram a mandar a matéria online, então a gente fazia ali online, fazia os trabalhos, mandava também por e-mail para o professor e tal. Mas eu usei uma vez o ônibus, então como é que eles fizeram? No ônibus tinha que entrar de máscara, tinha que sentar, sentava uma pessoa, tinha que ficar as cadeiras ao redor todas sem ninguém sentar. Então eles colocavam um X em cada cadeira que não podia sentar, e a que tivesse livre, então a pessoa podia sentar. E a porta da frente, que tinha contato ali com o motorista, porque na hora de entrar ia passar muito perto do motorista, então não era mais aberta. Quando o motorista parava no ponto, lá os ônibus têm uma porta na frente e uma no meio, só essas duas. Então somente a porta do meio era aberta
a porta da frente não era aberta, ninguém podia chegar perto do motorista. Apesar de estar todo mundo com máscara e o motorista também trabalhar com máscara, né? Agora, foi criada também uma lei que definia a prisão perpétua para quem fosse pego espalhando o vírus deliberadamente. Porque apareceram alguns vídeos, por exemplo, de uma pessoa lambendo os botões de um elevador. Eu me lembro de ter visto esse vírus, uma pessoa lambendo os botões do elevador e dizendo, então o vídeo dizia que essa pessoa estava espalhando o vírus de Covid. E para se precaver com pessoas que fizessem esse tipo de coisa, então foi criada uma lei de prisão perpétua para quem espalhasse o vírus deliberadamente, porque ela estaria causando mortes, indiretamente ela estaria causando mortes, então a pena seria a correspondente a uma pena de homicídio, né? As pessoas que tinham casamento marcado para essa época, por exemplo, muita gente desmarcou. As pessoas que não desmarcaram o casamento tiveram que restringir os seus convidados ou não ter convidados, porque o máximo de pessoas que poderiam comparecer à celebração do casamento seriam 6 pessoas, incluindo os noivos e o celebrante. Então, aí entre os noivos e os celebrantes já dá 3, né? Mais 3 pessoas aí, que seria o quê? 2 padrinhos e 1 convidado, né? Era muito pouco, nem os pais, por exemplo, dos noivos poderiam comparecer. Então, muito casamento foi desmarcado nessa época, porque não podia se fazer festa de casamento, não podia ter nem convidados na celebração mesmo do casamento. Se você fosse receber uma visita na sua casa, ou se você fosse visitar alguém, só poderia 2 pessoas de fora da casa. Então, se você fosse receber uma visita, você poderia receber 2 pessoas. Se morassem 8 pessoas na casa, ficaria 10. Se morasse 1, ficaria 3. Era 2 visitantes no máximo por residência que poderia receber. Uma coisa interessante que aconteceu na época foi a falta de papel higiênico. A piada vem pronta, né? A Austrália, eu tenho aí minhas teorias que eu acho que provavelmente o papel higiênico que se usa na Austrália se usa um papel higiênico que ele dilui muito fácil na água. Então lá a gente joga o papel na privada depois que a gente usa, não existe lixinho, até existe lixinho do lado, mas é para outros itens, não para papel. O papel usado a gente já solta ali dentro da privada mesmo e dá descarga. E esse papel ele se dissolve muito fácil. Então ele é bem diferente do papel que tem aqui no Brasil. E provavelmente ele é feito na China. Eu acho que ele vem da China. E aí, que a China estava num lockdown também muito sério, porque o Covid começou lá e foi muito sério lá. Então, a China estava num lockdown. Provavelmente não estava produzindo o papel higiênico que se usa na Austrália, ou não estava enviando, né? Então, houve uma falta de papel higiênico, houveram brigas em supermercado para se comprar papel higiênico, houveram, por exemplo, notícias de em tal lugar tem papel higiênico, aí um monte de gente corria lá para comprar. Eu mesma, uma vez fazendo compras, achei papel higiênico, já peguei um pacote para mim, para o meu filho, porque passou
teve essa falta aí. Eu não passei assim muito apertado pelo seguinte, como eu trabalhava no hospital, eu tinha que repor os papéis higiênicos dos banheiros que eu limpava. E eles orientavam que quando o papel higiênico estivesse, por exemplo, menos da metade, a gente tinha que jogar fora. E tinha lá um rolinho, né? Tinha até um certo tanto, mas era menos do que a metade do rolo. A gente tinha que jogar fora. Se tivesse, por exemplo, mais da metade, você podia colocar em algum lugar e ainda deixar lá para ser usado. Mas o suporte onde se colocava os papéis higiênicos dentro, tinha que colocar todos os rolos inteiros, porque teriam que durar o dia seguinte todo, né? Então, esses rolinhos que sobravam pouco, eu tinha pena de jogar fora. Aí eu guardava e levava para mim e usava em casa. Então, teve um tempo que eu tinha muito rolinho de papel higiênico, com um pouquinho em cada, mas foi o suficiente para eu usar aí nessa época do Covid. Mesmo que todo mundo estava desesperado atrás de papel higiênico, eu tinha o meu estoquinho lá com milhões de rolos com um pouquinho em cada um, mas foi suficiente para mim. Então eu não passei muito apertado nessa época, não. E até dava um pouco pro meu filho, então ele também não passou muito apertado nessa época. Mas teve muita gente que passou falta de papel higiênico. Lá no hospital, por exemplo, esse suporte que a gente colocava papel higiênico tinha uma chavinha. Normalmente a gente não trancava, porque quem que ia roubar papel higiênico do hospital? Porém, dentro desse período foi orientado que nós trancássemos o suporte para que ninguém pegasse, porque como estava em falta, podia ser que alguém quisesse pegar. Lá no hospital não acabou não, que eles tinham um estoque muito grande. Como eu trabalhava em hospital, muitas vezes eu tive que fazer a limpeza de locais em que alguém que tinha estado, depois a pessoa testou positivo. Tinha muitos locais que a pessoa passava e aí depois disso a pessoa testava positivo. Se a pessoa que testasse positivo, era feito um mapeamento de todos os locais onde essa pessoa passou e era necessário uma limpeza uma limpeza bem hard daquele local onde essa pessoa passou. Então, eu limpei vários locais, né, dentro ali do local onde eu estava designada para trabalhar no hospital. Se passasse alguém que testou Covid no futuro, daí eu tinha que limpar assim de cima a baixo. Tinha um produto que a gente usava, uma pastilha. É parecido com essas pastilhas que a gente põe na piscina aqui, mas eu não sei se é a mesma química que tem ali. A gente colocava uma pastilha em 1 litro de água quente e limpava assim um cômodo de cima a baixo. Tinha que limpar as paredes e tudo mais, mas não era muito difícil não, porque tinha todo o equipamento, né, e era rapidinho. Então limpei vários desses lugares. Tinha que colocar todos os apetrechos, assim, de vírus mais perigosos, né? Tinha que colocar a touca, aquela máscara de bico de pato, avental e tal. Aí entrava lá, limpava tudo. E aí ficava tudo pronto para a próxima pessoa que passasse por ali, né? É por isso que tudo foi, que não tiveram assim muitos casos, tudo foi muito bem organizado para que fosse evitado uma quantidade muito grande de casos, né? Então, eu passei por tudo isso, eu não tive Covid,
Eu tive pneumonia, essa pneumonia que eu já contei em outro vídeo, eu tive nessa época, mas a primeira coisa que aconteceu quando eu fui na médica, né, que eu fui na doutora Flávia, ela pediu, em primeiro lugar, um teste de Covid, que na época não tinha esse teste de farmácia, tinha alguns locais próprios que a gente ia de carro e a pessoa vinha e colhia o material pelo vidro do carro mesmo, a gente abaixava o vidro, a pessoa colhia o material e pegava os seus dados e depois mandava no celular o resultado. Então eu fiz esse teste, ela me deu o teste e me deu um pedido de raio-x. Se o teste desse positivo, eu teria que fazer o tratamento para Covid e assim, ficar em casa, não ir trabalhar, etc. Ela passaria depois o que eu teria que fazer. Se o teste desse negativo, então eu ia no hospital com o resultado do teste negativo e faria o raio-x. E foi o que eu fiz, porque o teste deu negativo, então eu fui até o hospital, fiz o raio-x e aí deu a pneumonia. E foi aí que ela me passou, então, o antibiótico e o tempo que eu tinha que ficar em casa, né? Então, depois disso, nessa época, a mão de obra ficou muito escassa, porque muita gente foi embora da Austrália e ninguém podia entrar, porque, como eu falei, as fronteiras estavam fechadas, os vistos eram negados. Quem conseguia algum visto tinha que pagar o hotel para ficar lá 2 semanas, era muito caro para entrar na Austrália nessa época, né? Então, a mão de obra ficou bem escassa. Aí, então, quando foi em dezembro de 2021, eles reabriram as fronteiras para estudantes que fossem vacinados e que tivessem o teste negativo. Se você já apresentasse um teste negativo ali na entrada do país, já poderia entrar, já não teria mais que ficar no hotel. Porque a mão de obra estava muito escassa, muita gente tinha ido embora, não tinha gente para trabalhar na Austrália. Todos os locais que a gente passava, estava escrito lá, contratamos, tal, mas não tinha gente se oferecendo. E outra, naquele tempo, as pessoas vinham para a gente e falavam, quer trabalhar. Você recebia ofertas de trabalho de monte, porque você era uma pessoa que estava trabalhando aí. Se quisesse trabalhar 24 horas naquela época, conseguia. É que a gente não tem energia para isso, né? Então, em fevereiro de 2022, as fronteiras, então, foram reabertas para turistas e estudantes, então, que tivessem vacinados e que testassem negativo. Já não tinha mais hotel e já, então, as pessoas começaram a retornar e começou a terem mais pessoas lá chegando na Austrália. E foi aí que eles começaram a ter um problema de moradia, um problema de locais para colocar essas pessoas para morar, porque durante a pandemia houve uma remodelação ali dessas casas compartilhadas e tudo mais, mas isso fica para um outro vídeo, porque esse daqui já ficou longo demais, né? Essa é a história do Covid. Obrigada por ter assistido. Bye, bye.